Estamos aqui saindo de Teresina rumo a Chapadinha, onde eu exerço a minha atividade de defensor público. Vá pra lá, que hoje o tempo não está nada bom. Meu bem, não desperdice o seu batom com esses beijos desalmados. Vá pra lá, antes que eu me atrapalhe e perca o tom. Tome este vale e vá pra Timon, saber notícias lá do outro lado. Vá, e ter saudades faz um bem danado. É assim que o coração fica apertado e lembra novamente o que é o amor. Vá, para entender o que você me fez. Quem sabe a gente aprende de uma vez como viver e conviver com amor. Ai, 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 ai. Olá, seja bem-vindo à Defensoria Pública do Maranhão. Eu sou Renan, atualmente sou defensor público no estado do Maranhão, trabalho aqui na cidade de Chapadinha e sou nascido no Rio de Janeiro, mas desde muito novo, desde muito pequeno fui para Teresina, lá onde toda a minha família mora, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Lá me criei e estudei, fiz a minha faculdade também no Instituto Camilo Filho, em Teresina. Formei-me em 2011 e logo após ter me formado já tomei posse como analista, assessor de juiz no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Eu sempre quis já um cargo fim. Desde a época de faculdade eu já pensava em cargo fim na área estadual. Por que eu queria a área estadual? Porque a área federal eu achava muito abstrato, não envolvia o relacionamento com pessoas. E a área estadual era algo do dia a dia, você poderia modificar a realidade ali onde você estava. Então, desde a faculdade eu queria já ou defensor público ou juiz. E, na verdade, o que eu queria mesmo era o cargo de juiz durante a faculdade. Já como analista, eu comecei a estudar para defensor público, porque na época não me exigiam os 3 anos de atividade jurídica ou 2 anos de atividade jurídica. Comecei a estudar para a Defensoria Pública e após mais ou menos 2 anos estudando para a Defensoria Pública, consegui a aprovação na Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Quando eu passei para a Defensoria Pública do Maranhão, passei numa posição muito abaixo, passei entre os 50. E eu pensei, bom, aqui vai demorar para eu ser chamado. Como eu já estava com 2 anos de prática jurídica, decidi mudar o meu foco e mudei meu foco para estudar para magistratura. Então, meio que tive que voltar um pouco para pegar algumas bases em direito empresarial, em direito tributário, e aí pegando pau em concurso, várias reprovações. Tive diversas reprovações em primeira fase de magistratura, viajei o Brasil praticamente inteiro fazendo provas, com mochila, dividindo hotel, na época ainda era o Correio Web, né? Depois passou para no Olho na Vaga e a gente ia compartilhando as experiências e conhecendo muita gente. E com 3 anos e meio após formado, eu fui chamado na Defensoria Pública do Estado do Maranhão e continuei estudando para concurso da magistratura. Nessa época já estava começando a aprovação em primeira fase, já estava com 1 ano mais ou menos aí de estudo focado para a magistratura e comecei a passar em primeira fase e em segunda fase. Quando eu tomei posse na Defensoria Pública do Maranhão, eu deixei de fazer os concursos da magistratura que estavam em primeira fase e continuei nos que eu estava em segunda fase. Eu estava em segunda fase no Mato Grosso, no Rio Grande do Norte e no Ceará e no Rio de Janeiro. Deixei de mão o do Rio de Janeiro, peguei pau tanto no Ceará quanto no Mato Grosso e fui aprovado para a prova oral no Rio Grande do Norte. E aí foi o concurso que eu continuei. O concurso foi suspenso e aí quando eu fui fazer a prova oral e saiu o resultado, eu já tinha mais ou menos aí
um ano de Defensoria Pública do Estado do Maranhão. De amor, pra te fazer uma canção de amor. Era legal porque também eu acessava muito o Facebook na época que estava estudando para a magistratura, e era a época que estava começando a se formar o grupo de estudos para a magistratura estadual. E aí acompanhava e gerava uma discussão bacana, que a gente aprendia muito e trocava muitas experiências. Foi fenomenal para o estudo, especialmente da prova oral, porque eu estava trabalhando já na defensoria e tendo que estudar para a prova oral. Então você imagina, trabalhar de 8 da manhã até as 5 da tarde, depois ainda pegar o rojão de estudo para a prova oral, que tem uma tensão peculiar, né? Apesar porque já é a última fase do concurso. Então, eu conciliei o serviço da Defensoria Pública com o estudo para a terceira fase da magistratura do Rio Grande do Norte. E aí fiz o concurso e, graças a Deus, passei. Passei na prova oral, saiu o resultado, me emocionei, fizemos uma festa em família. E aí me veio o questionamento, e aí, eu vou ou eu fico na Defensoria Pública do Maranhão? E aí levei várias questões para me decidir. E uma delas foi vocação. O que é que eu ficava mais feliz fazendo? Eu já tinha trabalhado como assessor de juiz e sabia exatamente qual era o trabalho de um juiz, como era o dia a dia de um juiz. E já estava há um ano, mais ou menos 1 ano e 3 meses, como defensor público do Estado do Maranhão. E já sabia também como era a atividade do defensor público. E eu vi que o defensor público, ele é um realizador de justiça para aqueles que mais precisam, né? Eu acredito na vocação cristã também. E vi que dentro da Defensoria Pública, eu podia ajudar as pessoas que mais precisavam fazendo um mandamento cristão, que é ajudar aquele mais pequenino. Então, além do fato de o Maranhão ser do lado do Piauí também, que eu poderia ficar numa cidade mais próxima dos meus familiares. Então, mesmo gostando bastante da magistratura, gostando muito, tive que tomar essa decisão dificílima e optei, por questão de vocação, a ficar na Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Eu confesso que, primeiro, acho que uma das preocupações dele era me falar que não ia assumir o cargo de juiz. Eu até não entendi, tentei induzi-lo. Eu acho que é o sonho de qualquer estudante de direito chegar à magistratura. Mas o Renan nos surpreendeu dizendo que ia desistir. Por quê? Porque o trabalho que ele realiza chegou a um ponto que ele achou que estava melhor do que se fosse assumir o cargo de juiz. Ele não estava aí para o status, e sim pelo serviço que ele faz, pelo bem social que ele poderia fazer ao próximo. Então só nos dá orgulho, né? Dentro da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, já exerci minha função em diversas comarcas. Comecei em Carolina, fui para Zedoca, depois passei por Lago da Pedra e hoje estou aqui na cidade de Chapadinha, no Maranhão. Eu lembro bem quando estava trabalhando no TJ, eu trabalhava na cidade de Parnaíba, no Piauí, e estava terminando o expediente ali por volta de 2 da tarde e meu celular toca, era um DDD 98. E eu recebi uma ligação, que a gente hoje brinca dizendo que era bendita ligação, de uma servidora da Defensoria do Maranhão, Dona Luci, dizendo que eu era o próximo da lista e que um colega estava saindo da carreira da Defensoria do Maranhão e, portanto, iam me nomear. E pedindo para me providenciar em relação aos exames médicos e em relação às certidões. Quando eu recebi essa ligação, eu estava em pé, eu tive que me sentar, eu me tremi inteiro, eu fiquei com minhas mãos geladas, eu fiquei com a cabeça a mil, vários pensamentos ao mesmo tempo, e eu tive que me sentar, respirar, e nesse momento, assim, me veio toda aquela luta, praticamente 5 anos estudando para concurso até conseguir a aprovação na Defensoria, e depois mais até ser nomeado, né? Passei 3 anos e meio estudando para a Defensoria e mais 2 anos praticamente para ser nomeado. Então veio um flash assim sobre todo esse período de estudo e aí me caiu uma ficha. Finalmente
toda a batalha, toda a luta deu resultado. Finalmente todo o plantio deu fruto. E como foi gostoso correr atrás dos exames, saber que você ia ser nomeado numa carreira fim, num cargo fim, que você ia poder ajudar efetivamente outras pessoas, realizar o seu trabalho, né? Além de a remuneração melhorar muito e ter todos os outros benefícios da carreira. Então foi muito emocionante. E aí já uns 15 dias depois, teve que ser rápido, eu tomei posse juntamente com outro colega, e a nossa posse não foi posse coletiva, porque tinham 2 colegas desistido, né, saído da carreira, e aí nós fomos nomeados. Então foi uma posse mais individual e foi um momento bacana. Estávamos lá com o corregedor da defensoria, a defensora geral e o subdefensor, e podemos conversar um pouco, conhecer um pouco como era a estrutura da Defensoria do Maranhão e o que esperava a gente a partir de então. O trabalho do Renan é um trabalho bem legal. Eu não entendia bem o que era defensor público antes dele começar a exercer esse cargo. Depois eu vi que ele é uma pessoa altamente apaixonada pelo que faz. Ele ajuda muitas pessoas. Eu pude passar uns dias com ele na Defensoria Pública, quando ele estava na cidade de Lago da Pedra. E eu vi um pouco o trabalho dele de perto, passei uma semana com ele. Isso ainda melhorou mais, essa relação da distância, porque eu vi que ele estava bem. E lá, ele atendendo várias pessoas que realmente precisam de ajuda. Ele realmente trabalha com pessoas que necessitam ser ajudadas e que não têm condições financeiras para isso. Então, ele realmente faz um trabalho social muito bonito nesse lado. Opa! Flagrante, é? Isso. Beleza. Obrigado, Rafael. Flagrante, um furto. Deixa eu ver aqui. Respondeu que na manhã de hoje encontrava-se em serviço, juntamente com a segunda testemunha, quando recebeu a ligação da vítima, a qual informou que seu irmão havia furtado um conjunto de panelas, os quais estavam dentro da residência em que ambos coabitam. Que o conduzido negou a autoria do delito. Interessante. Acho que aqui dá para fazer um furto de panela, irmãos coabitando. Esse fato é atípico. E também dá para alegar insignificância aqui. Vou fazer o pedido nesse sentido. Bom, após tomar posse na Defensoria do Maranhão, eu achei que era uma carreira super estruturada, com todas as pompas e tudo, e vi que não tinha muito disso. O que tinha muito era companheirismo e comprometimento dos membros que estão ali dentro da instituição, que estão dentro da Defensoria. Então, assim, eu não tive um curso de formação, não tive várias palestras. O meu curso de formação, na verdade, foi uma tarde, em que um servidor da informática me ensinou a mexer no sistema do SAGAP, que é esse sistema aqui, e me mandou para a minha comarca. No outro dia já estava viajando para a minha comarca, que foi Carolina do Maranhão. Tive que viajar 800 quilômetros, com estrada esburacada, com toda a dificuldade de viagem, já para na segunda-feira começar a dar expediente. E sem treino, sem prática nenhuma sobre gestão, sobre organização, sobre atividade da Defensoria Pública. Petição que eu tinha feito tinha sido somente a petição da segunda fase, então praticamente sem experiência nenhuma. Então cheguei lá na comarca de Carolina muito inseguro, né, por não saber realmente como era que faria, mas com a certeza de que desenrolaria, que já tinha conseguido a aprovação, que era o mais difícil. Então, o que viesse ia ser ótimo. Graças a Deus, tinha uma colega defensora pública que estava saindo de Carolina e ficou comigo lá uma semana, me passando o dia a dia. E aí, foi lá onde durante essa semana que eu fiz as minhas primeiras petições, um caso de saúde já, algo de urgência. Fiz também as minhas primeiras conciliações e peguei o dia a dia como era a gestão de núcleo. A Defensoria Pública do Maranhão, os núcleos regionais no interior, elas possuem toda uma estrutura. Geralmente são prédios bem
bem divididos, com um gabinete para defensor público. Entretanto, a estrutura de pessoal é muito pequena ainda. Aqui apenas nós temos um servidor que é contratado, um administrativo, que faz o serviço administrativo, e um funcionário para limpeza. Os outros funcionários a gente consegue em convênio com a Prefeitura Municipal. Então, assim, no começo, especialmente lá em Carolina, eu fazia da confecção do ofício, atendimento, às vezes até a entrega do próprio ofício no órgão. Então não tinha nem servidor para ir deixar ofício. Então fazia desde o início até o final. Estagiário, quem dera. Estagiário dentro da Defensoria do Maranhão possui apenas em cidades maiores, em cidades onde possui o curso de Direito. Então era tudo mesmo na labuta. Os gabinetes são bons gabinetes, a internet também, graças a Deus, é boa, mesmo no interior do estado. Comecei em Carolina, e em Carolina é uma cidade muito bacana, uma cidade turística aqui, então foi um momento assim de iniciar os trabalhos na Defensoria Pública do Maranhão e também de curtir um pouco, né? Recém-nomeado, salário alto, então pegava diversas vezes a balsa que atravessava o rio Tocantins, entre o Maranhão e o Tocantins, ia para a cidade de Araguaína, volta e meia tinha uma festa, alguma coisa nesse sentido, e também a população maranhense extremamente receptiva. Nossa, me senti em casa em Carolina, as pessoas me acolheram mesmo como um filho, então comia bastante e ia para cachoeira, muitas cachoeiras, diversos banhos. Então foi um momento mesmo assim de início do serviço defensorial, mas também um momento de extravasar um pouco, né? De curtir um pouco essa vida de recém-nomeado. Logo após, fui para a cidade de Zedoca. Fui para Zedoca porque era bem mais próximo de Teresina. Carolina ficava a 830 quilômetros, já Zedoca ficava a 400 quilômetros, bem mais próximo. Foi um momento assim que eu aprendi muito sobre como sair do gabinete. Eu fui saindo cada vez mais do gabinete ao encontro dos assistidos, da sua real necessidade. E logo após Zedoca fui para Lago da Pedra. E em Lago da Pedra eu já estava mais pulsante essa questão de estar próximo do assistido. Então assim, se eu comecei trabalhando todo de terno, todo engravatado, no dia a dia da defensoria, eu verifiquei que isso distanciava um pouco o assistido. Ele ficava meio com receio, com vergonha de falar. Então comecei tirando o terno, trabalhava mais assim com a camisa social, às vezes até com a camisa mesmo da Defensoria Pública. E nunca gostei de pompas nenhuma. Então sempre que me chamam de doutor, eu peço, não me chame de doutor, me chame só de Renan mesmo, me chame simplesmente de Renan. E já começava o assunto, né? Rompi essa barreira. Então decidi colocar um recado na porta em Lago da Pedra. Então coloquei, o nome do defensor é Renan. Não é senhor, não é doutor, não é excelência. É simplesmente Renan. E várias pessoas que entravam no gabinete já perguntavam por que eu não gostava de ser chamado de doutor. E eu já dizia em seguida, eu não gosto de ser chamado de doutor porque eu acho algo muito formal e eu estou aqui próximo para você. Me conte seu problema. Então já rompia aquela barreira inicial de quem vai procurar o sistema de justiça. E um certo dia, a defensora-geral chegou lá na defensoria, achou interessante aquele recado e pediu para tirar uma foto. Eu autorizei. Ela postou no Facebook e isso ganhou uma repercussão extraordinária. Cheguei a ser entrevistado pelo portal G1, várias matérias, e foi uma repercussão bem positiva para a Defensoria Pública, na medida em que mostrou a Defensoria Pública como portas abertas para a população. Então foi muito bacana essa experiência. Logo após,
de Lago da Pedra, vim para cá, para Chapadinha, onde estou há 1 ano e meio. Estou há 1 ano e meio aqui trabalhando em Chapadinha. Aqui a cidade é bem mais próxima de Teresina, então já facilita para visitar meus familiares. E aqui eu passei por uma situação um tanto quanto complicada. Um certo dia eu cheguei e estava tendo um sequestro aqui, um cárcere privado, na verdade. E eu fui lá para saber se precisavam da defensoria, porque a polícia militar já estava negociando. E vi que era uma situação bem complexa. Eram dois indivíduos que estavam com 3 senhoras já idosas, porque estavam fugindo de um assalto e a polícia os cercou e eles ficaram lá fazendo essas 3 idosas de refém. Então eu me propus a negociar com eles também, né, como representante e garantia das próprias vítimas, mas também para dar segurança a eles que se eles entregassem as vítimas, nada de ruim iria acontecer com eles. Foi uma forma que a gente encontrou de negociar. Então eles não queriam ficar presos aqui em Chapadinha com medo da população inchar, porque a cidade toda nesse dia fechou, todo mundo foi para lá e eles estavam com bastante medo de ficar aqui em Chapadinha. Então um dos termos foi ir para São Luís. E eu garanti a eles que eles iriam ser transferidos para São Luís e que, muito além disso, eu iria com eles na viatura. Então, foi esse um dos termos do acordo para eles se entregarem. Eles se entregaram e nós saímos aqui de Chapadinha já por volta de 6 horas da tarde. Nos dirigimos à Delegacia Geral em São Luís, lavramos o inquérito e eu fui deixá-los na unidade prisional juntamente com a polícia por volta de 2h30 da manhã, fizeram toda a triagem e fui voltar para Chapadinha, já era 5 horas da manhã. Então assim, a atividade da Defensoria Pública é muito dinâmica. Você chega de manhã para atender um caso de pensão e termina o dia resolvendo um sequestro e ajudando a salvar vidas. É muito gratificante estar no dia a dia fazendo essa atividade da Defensoria Pública. E o expediente de hoje aqui em Chapadinha já foi bastante agitado. Já fiz vários atendimentos, já fui para a audiência, já fiz algumas petições e agora, 12h41, ninguém é de ferro, precisa comer, né? Vamos lá, pessoal, almoçar? Na Defensoria Pública do Maranhão, eu faço diversas atividades no sentido de prestar assistência integral e gratuita àqueles que não têm condição de custear um advogado. Então, nós fazemos atendimento inicial, naquele em que a pessoa conta o seu problema e nós vamos verificar qual é a solução jurídica para ele, indico a documentação, verifico se está tudo ok e tomo as providências necessárias para resolver aquele caso. Como defensor público, eu procuro sempre dar prioridade a resolver extrajudicialmente o caso. Nós sabemos que a justiça já está muito cheia de processos e que os processos judiciais demoram muito. Então, procurar resolver extrajudicialmente o caso é sempre um bom caminho. Então, procuro oficiar os órgãos, ou banco, ou INSS, ou Prefeitura Municipal, ou Estado do Maranhão, para resolver os diversos casos que aparecem, seja envolvendo empréstimos fraudulentos, desconto em folha bancária, desconto em consignado de servidor público, demissão injusta, casos de saúde também, diversos casos de saúde que nos aparecem, a gente procura resolver de forma extrajudicial, entrando em contato. Quando isso não é possível, a gente entra com a ação judicial e faz o devido acompanhamento. Outra atividade que eu faço é a busca da conciliação. Geralmente em demandas de família ou em outras demandas de direitos disponíveis, a gente convoca as partes aqui para a Defensoria Pública e procura chegar a um consenso, a conciliação, efetivamente.
E aí já evita também a entrada de processos judiciais, sempre levando para a via conciliatória. Eu hoje só ostento paz, me encantam cada dia mais as coisas muito simples. Outra atividade que a gente faz aqui também, já na seara criminal, é a defesa dos réus que não constituem advogado ou dos réus que não possuem condição financeira para tanto. Então nós fazemos o devido acompanhamento nos processos criminais, efetuando integralmente a sua defesa, participando das audiências criminais, apresentando alegações finais e recorrendo caso entendamos que a sentença seja injusta. Isso não depende de ninguém, mas você mesmo dá pra se arriscar. Eu vou restabelecer o seu benefício, tá certo? O senhor voltará a cumprir a pena em regime aberto, prisão domiciliar em virtude do seu estado de saúde, mas o senhor tem que ter mais atenção em relação ao seu comportamento na sociedade. Se o senhor for preso novamente, cometendo um ilícito, o senhor vai ter a regressão do regime e vai perder o benefício. A Defensoria Pública, de um modo geral, ela foi uma das maiores conquistas que a Constituição de 88 nos relegou, porque o acesso à justiça ele tem que ser efetivo, não basta estar previsto em lei, né? Então a Defensoria Pública tem sido um instrumento de fundamental importância para que a sociedade possa efetivamente, materialmente, ver reconhecidos os seus direitos no âmbito do Poder Judiciário. Sem dúvida alguma, a Defensoria Pública ela exerce uma função primordial na República no sentido de garantir o pleno exercício da cidadania, né? No que se refere à chapadinha, sempre houve por parte do Poder Judiciário e, obviamente, do Ministério Público e da sociedade, um anseio muito grande da implantação do núcleo da Defensoria Pública. Porque, na verdade, nós temos uma comarca com quase 80 mil habitantes, uma comarca que tem somente 2 varas, uma quantidade pequena de advogados e isso acaba dificultando o acesso à jurisdição. Então, a implantação da Defensoria Pública, a instalação do núcleo da Defensoria Pública em Chapadinha, foi algo que trouxe um extraordinário ganho para a sociedade no sentido de ver garantida a cidadania. E o doutor Renan trabalha conosco aqui há um bom tempo já, sem dúvida alguma, é um dos membros mais eficientes da Defensoria Pública, de muito apuro técnico e tem nos ajudado muito, buscando sempre que possível dotar o Poder Judiciário de instrumentos capazes de se reconhecer os direitos dos cidadãos, e especialmente no que se refere à execução penal. Ele é o defensor que oficia na execução penal e nós temos aqui em Chapadinha, reconhecidamente, uma das melhores unidades prisionais do Estado, né? Então, sem dúvida alguma, foi algo extremamente saudável para a população. E outra função primordial da Defensoria Pública é servir também na atividade de fiscalização dos direitos humanos. Então, hoje mesmo nós fizemos a inspeção que nós fazemos mensalmente ao presídio e conversamos ali com os que estão ali presos para saber como é que estão as instalações lá da prisão, se todo mundo tem colchão, saber um pouco o caso de cada um, se estão cumprindo a pena de acordo com os ditames legais. Porque se eles estão ali, estão cumprindo apenas a pena de privação de liberdade, mas essa privação de liberdade tem que ser cumprida com humanidade. E cabe ao defensor público também fiscalizar e velar para que eles cumpram tal pena com dignidade. Be positive is what they said. Positive fills my head. Be positive feeds my brain. Be positive right as rain. Be positive through and through. Be positive true and true. Be positive head to toe. Be positive in my marrow. Tem quantos aqui? Tem 11. Aí 8 camas para 8 pessoas. Aí 3 dormem no colchão aqui.
Não, pois eu vou ter que... Ah, mas bota o colchão, né? Mas tá sem colchão não, né? Não. Colchão tem pra todo mundo. Doutor Renan, só um minuto da sua atenção. Diga lá, porque doutor. Defensoria, como todos sabemos, é um elo da justiça, né? Não existe justiça sem a participação do juiz, Ministério Público e o defensor. E a Defensoria Pública tem essa importância vital, porque representa aquelas pessoas mais carentes, mais necessitadas. E aqui em Chapadinha veio engrandecer ainda mais a aplicação da justiça nesse município e nessa região. Em especial, o doutor Renan, que é uma pessoa urbana, com muita cortesia, civilidade, combativo, defende bem as suas teses. O Ministério Público tem o prazer de trabalhar, de conviver nesse dia a dia e destacar esse trabalho fundamental da Defensoria aqui em Chapadinha. É um trabalho que vem engrandecer e tornar a justiça efetiva aqui no município. Porque aí eu vou pedir também para tu trabalhar durante o dia, tá? Tá bom. Aí tu vai trabalhar durante o dia e à noite vem para dormir, tá bom? Tá bom. Isso, fica um período assim. Tá bom. Aí tá aqui, viu, toda a ficha processual tua, viu? Tá bom. Aí, qualquer dúvida que tu tiver, tu pede aqui para falar de novo comigo, viu? Mas assim, especialmente nesse período aqui, no comecinho de dezembro, tá? Tu lembra, Tá bom. viu? Tá. Tá bom? Beleza. Aí tá aqui, viu? Valeu. Em relação ao que eu esperava na Defensoria Pública do Maranhão, por conhecer pouco a Defensoria Pública, eu achei que a estrutura era um pouco pior, né? Que não tinha sede própria, que provavelmente ficasse numa sala do fórum e não tivesse tanta autonomia e nem uma independência funcional tão forte. Apesar de a gente estudar isso, como a Defensoria Pública é uma instituição nova, eu sempre achei que ela fosse meio que o primo pobre das instituições de justiça. E quão eu me surpreendi positivamente em ver que a Defensoria Pública é hoje uma instituição forte, uma instituição sólida, uma instituição que tem o seu lugar no mundo jurídico e que tem realmente essa atuação diferenciadora. Hoje eu me sinto extremamente realizado em poder levar a pequena justiça. Como eu falei, eu não gostava muito da área federal por ser muito abstrato, né? E escolhi a Defensoria Pública por uma vocação de servir ao mais próximo. E quanto é gratificante servir aqueles que mais precisam. Chegar uma pessoa para você precisando de um medicamento e você poder interceder através de um ofício, de um simples ofício e conseguir muitas vezes salvar a vida daquela pessoa, né? Ou levar à justiça um benefício prisional para quem já se encontra preso há mais do tempo. Você dá liberdade a alguém que se encontra preso, isso não tem dinheiro no mundo que pague. Então, assim, hoje eu sou extremamente grato por estar exercendo a minha atividade como defensor público, me sinto extremamente realizado e me sinto, sobretudo, um servidor ao público, porque é para isso que nós estudamos, né? É para servir ao público. E ter saudades faz um bem danado. É muito difícil ficar longe do Renan, porque a gente convivia muito juntos e toda a vida naquela, né, muito apegados, que eu sou com os filhos. Quando ele passou, que foi chamado, ele chegou alegre para me falar: mãe, já fui convocado para assumir lá. Aí eu fiquei assim triste, porque ele ia partir, né? E morar em outro lugar. E eu fiquei... Ele disse: mãe, a senhora não fica feliz? Eu digo: fico feliz por você tá realizando seu sonho, mas vai ficar saudade muito grande. Eu chorava demais. Eu deixava o quarto dele do jeito que estava, toda hora, não deixava ninguém mexer, porque ele estava como se ele estivesse ainda em casa todo dia. Olá, pessoal, tudo bom? O pessoal do México que está acompanhando aí o dia a dia do Renan. Sempre muito dedicado ao trabalho dele, gosta de conversar com as pessoas. É um prazer estar aí participando também com vocês.
Beijo, meu amor. Saudades. Quando eu comecei a namorar o Renan, assim que a gente se conheceu, ele já trabalhava em Chapadinha, né? Então o nosso namoro desde o início já começou à distância. Pra gente, ao mesmo tempo que a saudade aperta quando ele tá longe, a gente já aprendeu a lidar um pouco com isso, porque quando ele tá fora eu aproveito para focar nas coisas que eu tenho que fazer, né, nas várias atividades, e ele também acelera o máximo que ele tem que fazer lá para quando ele vier para cá a gente ter mais tempo juntos, né? E assim, o trabalho dele, pelo pouco que eu pude conhecer na nossa convivência, é um trabalho muito bonito, porque ele ajuda muitas pessoas. Então, pessoas que querem se aposentar, mas não sabem como fazer isso, ele auxilia. Pessoas que às vezes ali estão com conflitos de família, querendo se separar, ele chama para conversar, muitas vezes orienta essas pessoas e às vezes até conduz a uma reconciliação. Então, assim, faz um trabalho em que, para aquelas pessoas mais carentes, que não tem como conseguir remédios junto aos órgãos públicos, ele vai lá e solicita isso. Então, assim, um trabalho que a gente admira, que pelo fato dele estar no dia a dia servindo, né? Ele se doa no dia a dia, ele tem o privilégio de fazer isso no dia a dia e ajudando as outras pessoas. A saudade, como eu já falei, ela é grande, mas a gente vai aprendendo a lidar com ela. E ter saudades faz um bem danado. É assim que o coração fica apertado e lembra novamente que é o amor. Passei ao menos 3 anos preso, passei 3 anos, e na média de 1 ano e 8 meses para 2 anos, eu não tinha sentença nenhuma. Eu tava, tipo assim, era preso assim, sem tempo determinado de sair. Foi uma coisa que mexeu com o meu psicológico, não sabia o dia que ia sair, a hora. Paguei advogado particular, não resolveram nada, mais de 3 mil reais para me fazer empréstimo, mas não conseguiram me tirar. Eu sei que acordar depois do que dormir. Estava num momento difícil, com os processos parados, mas Deus abençoou, Deus colocou pessoas que se importam dos que trabalham na defensoria, que se importam com pessoas que vivem não num ambiente agradável, mas visto por pessoas que trabalham e que gostam de fazer esse trabalho. Apareceu o doutor Renan, que assim é que ele entrou, aí ele entrou no meu caso aí demorou poucos dias, minha sentença chegou. Eu já queria que saísse sentença, eu não queria ir embora logo, eu tinha que ir a sentença, porque eu tinha que pagar, o FIS tinha que pagar. Então eu queria ter vindo a sentença logo. Então ele fez um pedido lá com o juiz e veio a sentença, Aí, se resumir nisso tudo, ele resolveu umas 3 penas, chegou umas 3 sentenças para mim, ou foi 2, que eu não estou lembrado. Ele unificou, ele me apoiou, foi lá, fez, aí me deu, fez eu sair para ficar só dormindo e trabalhando fora. Ele fez isso comigo, a Defensoria Pública aqui em Chapadinho. E demorou pouco, passei poucos meses dormindo, difícil demais. Tem pessoa que passa 1 ano, 2 anos dormindo, logo ele fez outro pedido. Eu já comecei a sair, já fui só assinando, tá entendendo? Agora eu tô trabalhando, tô alegre, tô livre, tá entendendo? Tô livre e casei. Eu sempre quis casar, ter filho. Sei que muitas das vezes a pessoa erra, mas só que o pior erro é errar e não reconhecer o erro e permanecer no erro. Hoje em dia, para a pessoa que eu era nas drogas, vivia na prostituição e violência, hoje para mim é um prazer imenso, é uma alegria muito grande. Experimentar, ter sabor da vida, conhecer coisas, aproveitar as coisas que eu primeiro passava, não sentia nada, nenhum prazer, mas hoje eu sou feliz, graças a Deus. Eu sou grato pelo trabalho da Defensoria Pública daqui de Chapadinha, que tem colaborado, tem se preocupado com as pessoas, com os internos, presos, tá entendendo? Então, eu só tenho a agradecer, primeiramente, a Deus e que Deus possa abençoar esse trabalho, esse instituto, cada dia mais. Isso não depende de ninguém, mas você mesmo dá pra se arriscar.
Agora eu quero falar para você que quer ser defensor público. Vem para cá, essa carreira é fenomenal. Só para te falar, a Defensoria Pública hoje é uma carreira que ainda não está em todas as comarcas, portanto, a remoção dentro da carreira e promoção é muito rápido. Hoje, por exemplo, eu poderia já estar na capital, não estou por uma escolha pessoal, mas em 3 anos e meio de Defensoria Pública já poderia estar na capital. Alguns estados você já inicia na capital, como aconteceu na Defensoria Pública do Ceará, como aconteceu agora na de Goiás também. Então, o subsídio hoje é praticamente igual ao de juiz e promotor. Temos também diversos benefícios, tanto em relação a férias, em relação a recesso, enfim, é uma carreira muito promissora, uma carreira que te dá uma estabilidade muito grande e, muito além disso, é uma carreira que você realmente cumpre um mandamento de servir aquele que mais precisa, de servir aqueles necessitados e sentir a sensação de ajudar a quem realmente precisa. Isso não tem dinheiro que pague. Buscar, ai, 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 ai.